Cara, Bradesco Seguros, ela hoje, se ela fizesse IPO na bolsa, ela valeria 75, 80%. O Daniel, uma empresa que a gente falou aqui no podcast Vamos lá. passado, e eu acredito que o Barsi, ele olhou o seu vídeo lá e ele acabou comprando o Bradescão. Existem vários analistas aqui, alguns falam que Bradesco vai subir pra caramba e acreditam no Bradesco, outros não gostam de Bradesco, fala que é você perder dinheiro investir em Bradesco. E qual que é a sua visão hoje de Bradesco, do que a gente já comentou do outro vídeo? Você pode trazer sua visão, o que vocês enxergam lá no Dica de hoje? É legal que o pessimista, ele sempre dá mais view, né? Sempre. E ele parece que ele também é mais sabido, né? Do que o cara que é otimista, Ele, cara. é, ele, é, ele é o mais ligeiro, né? É, ele é, porra, ó, como o cara sabe das Olha que legal, coisas. É, verdade. pô, Como que eu não vi isso, porra, né? vamos falar mal porque, porra, a gente dá mais engajamento. Mas, cara, o Hum, Bradesco, eu continuo falando a mesma coisa que a gente falou, acho que foi no início do ano, no final do ano passado, quando a gente fez aquele podcast anterior, hum, que é o seguinte, ele colocou um CEO novo, né? sim. Lá em novembro ele entra, ele começa a sanear o banco. Eu acho que todo mundo conhece alguém que foi demitido do Bradesco nesses últimos 9, 10 meses, porque o Bradesco está realmente reduzindo muito a quantidade de pessoas. Votou algumas coisas importantes, como, por exemplo, o Bradesco ele tinha uma regra amarrada que só poderia ter cargo de diretoria, por exemplo, em pessoas que ficaram 10 anos no Só Bradesco. prata da casa? Só a prata da casa que podia. Você não podia contratar alguém de Nossa, fora. mas que. Então, acabou com isso também. E hoje o Bradesco, ele tá o quê? Ele tá se transformando num banco como poderia ser o Itaú, por exemplo, né. O Itaú, ele fez todo esse trabalho lá atrás, ele fez em 2019, 2020, 2021. Um outro ponto que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: o Bradesco, ele tinha uma concessão de crédito que era muito ruim, tanto é que ele tinha uma provisão de devedores duvidosos e ainda tem, muito maior do que os pares, em termos percentuais. Tá? Então você vai ver que a provisão de devedor dele pesa muito mais no balanço. Tanto é que se você pegar no Investidor 10 e ver lá o ROA e comparar com o Itaú e com o Banco do Brasil, por exemplo, você vai ver que o ROA do Bradesco é muito pior do que o dos outros dois. Né? O ROA é o retorno sobre ativo. Por que eu uso o retorno sobre ativo? Porque metade dos ativos do banco vai ser a carteira de crédito dele. Né? Então isso mostra muito qual é o retorno daquela carteira de crédito, basicamente. E aí, então para banco acaba sendo um indicador interessante, é um indicador importante, tanto é que tem lá no Investidor 10 para bancos esse retorno sobre o ativo. E aí, o Bradesco, ele ficou ali numa faca de 2 gumes. Cara, o que a gente faz? Taxa de juro está caindo e a gente está com uma carteira de crédito ruim, que tende a ter uma inadimplência absurda. Se eu continuar alimentando essa carteira de crédito com concessão de crédito ruim, cara, isso pode realmente explodir. O Bradesco realmente, Sim. cara, depois no futuro ser adquirido pelo Itaú por uma É fração que de é. valor, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram conservadores, eles começaram a fazer empréstimos somente com garantia. Então, crédito direto, pessoal, não teve, aumento de limite de cartão foi mais difícil, e etc. Qualquer crédito pessoal sem garantia era muito difícil de você conseguir aumento em um dado momento. O que acabou acontecendo? Todo crédito com garantia tem uma margem menor. Sim. E aí o Bradesco reduziu o spread dele bancário. Mesmo reduzindo o spread bancário, o resultado dele não caiu. Por quê? Porque aí a inadimplência começou a ceder. Hum, Nos últimos 2 trimestres já começou a ceder. Então essa é a grande história do Bradesco. O que acontece agora? Agora a gente já tem uma nova possibilidade, até porque já teve um aprendizado nessa concessão de crédito, e você já pode começar a tomar um pouco mais de risco. Então, ainda vai pegar o período de alta de juro. Então agora, além do Bradesco já estar melhorando,
ele ainda vai pegar esse spread de crédito para cima que vai puxar a taxa de juro e vai puxar esse aumento de risco novamente do Bradesco, que ele vai começar a tomar, não tão arriscado como antes, mas também não tão conservador como esse período que ele precisava estancar a inadimplência dele, né? E além disso, o Bradesco talvez tenha um grande diferencial que poucas pessoas falam, que é ele ter uma operação de seguros que é muito azeitada e que segurou bastante o resultado ao longo desse ano, né? O Bradesco, a operação de seguro está gerando 2 bilhões de reais de lucro todo trimestre, Nossa, né? Então, dos muito. 4 bilhões e pouco que ele está tendo de lucro, 2 bilhões vem da Bradesco Seguro, né? Então, É incrível, né? é uma operação muito azeitada da Bradesco Seguros. E você não tem essa operação em outros bancos. Assim, no Banco do Brasil você tem a BB Seguridade, você tem ali uma equivalência patrimonial do resultado da BB Seguridade. No Itaú você tem alguma coisa de equivalência patrimonial da Porto Seguro, você tem alguma coisa de Itaú, mas o Bradesco ele tem esse diferencial. E eu acho que o mercado precifica pouco isso, né? Se você pegar, por exemplo, o múltiplo de uma Porto Seguro, ou o múltiplo que foi adquirida a Sul América pela Redditor, né, já que Bradesco Seguros ela é mais de saúde, cara, Bradesco Seguros, ela hoje, se ela fizesse IPO na bolsa, ela valeria 75, 80% do valor do Bradesco. Isso já mostra como ele está barato. Entendeu? Então, na minha visão, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente nesses próximos resultados, alguma reinversão, né, do que está acontecendo, a tendência para mim é Bradesco ir buscar valores muito maiores, tá? É buscar até R$ 20, 22, 24, quem sabe. Se você for olhar, né, Daniel, o preço que historicamente ela é negociada ali, 1,5 do seu valor patrimonial, a ação puxa aí uns 22, 23 reais, que é o 1,5, a média dela, né? Não é nem o muito bom e nem muito ruim. Só que para você negociar 1,5 valor patrimonial, Ela vai ter que ter um ROI você muito bom. precisa ter um ROI, um retorno do seu patrimônio líquido Muito bom. muito bom, ou você precisa ter taxa de juro caindo. Sim. Porque se você tiver uma Selic a 7, você tem um ROI de 10,5, você pode negociar 1,5, você está 50% Sim. acima. Se você tem um juro Selic a 11, você vai ter que ter um ROI de 16,5. Então, hoje você tem uma Selic a 10,75, você tem um ROI de 10 e pouco. Então, ela negocia a 0,90, a 1,